Eu trabalho de domingo a domingo, eu adoro trabalhar, eu fico maluco, cara, se eu não tiver o que fazer, né? Mas também eu sei dividir, todos nós sabemos dividir tempo, família, trabalho, mas quando eu não estou fazendo nada, eu saio caçando coisa para trabalhar, para estudar, para aprender. E o pessoal fala, Marcos, você vai ter um troço, domingo você está aí estudando. Cara, eu gosto. Então, quando você gosta, deixa de ser trabalho, né? Mas, João, me conta uma coisa. Você compra empresa todos os dias. E eu invisto, não compro. Ou isso, vocabulário melhor ainda, você investe em empresa todos os dias, mas com certeza você leva muito ferro também todos os dias. Não, eu faço investimentos errados. A minha pergunta é o seguinte, João, qual foi, não precisa dar nome para não expor a pessoa, talvez a empresa já exista, mas qual foi o maior erro que você cometeu? Eu jurava que essa empresa era um sucesso, seria um sucesso, ou eu apostei nesse cara, falei, esse cara, ele vai fazer a coisa acontecer, e de repente foi uma decepção. Olha, tem vários, viu? Porque são inclusive momentos, porque teve pessoas, por exemplo, que eu investi muito tempo, eu dei oportunidade, nós crescemos durante um tempo, e essa pessoa, num certo momento, se estagnou, porque achou que já estava rico, ou achou que para ele já estava bom demais o que tinha. Então é uma coisa muito relativa, uma coisa muito difícil de você dizer, né? Então, faz parte do empreendedorismo isso. O que eu digo sempre para o empreendedor, ou para as pessoas que estão empreendendo, é que você não pode se apaixonar por um negócio nem por nenhum produto. Né? Você tem que ser uma pessoa que você tem que se apaixonar pelo empreendedorismo. Né? Você não pode. Eu já postei em produtos errados. Né? Eu tenho um produto que eu adorava. Né? Tinha um produto que eu até costumo mostrar na minha palestra, que é uma máquina de pão que eu adorei. Eu falei, com esse produto aqui, vou arrebentar. Era uma máquina de pão, todo mundo já viu uma máquina de pão que faz pão sozinha, só que essa máquina de pão ela tinha uma coisa muito especial. Ela tinha uma cápsula, imagina um negócio de plástico grande, era uma cápsula. Um dia eu estava fazendo uma palestra, contei isso, uma pessoa levantou a mão lá e falou, aí eu comprei uma, eu achei uma que comprou, felizmente. Mas, enfim, eu trouxe vários containers e tal, e eu botei o produto, e para mim eu falei, poxa, café em cápsula não existia. Nós temos aí hoje uma marca que lançou isso, né? E depois outras várias vieram atrás. É um sucesso. Poxa, olha que eu descobri. Uma máquina de pão. Você coloca lá a cápsula, colocava lá a água e tal, apertava, eu quero meu pão para 7 da manhã. 7 da manhã o pão estava pronto. Uma cápsula. Tem vários tipos de pães, ou seja, vários tipos de cápsula, como a de café. Não é maravilhoso? Só que não compravam. Quer dizer, o que adianta você ter um produto que ninguém compra, né? Então, você não pode se apaixonar por um produto. Porque as pessoas às vezes morrem numa empresa ou derrubam, acabam, porque ficam ali atrás querendo que aquilo aconteça. Então, eu não sei o que eu fui buscar a resposta, né? Então, você não pode se apaixonar. Eu tenho, não é só esse, tá? Não é só a máquina de pão. Eu tenho um outro que eu também adorava, eu adoro. Tanto é que eu peguei uns 20 e guardei para mim. Porque, de tanto que eu gosto, nunca vou usar os 20, né, jamais, mas é a máquina de pizza, que isso foi 20 e poucos anos atrás e não vendia, né? Fazia pizza igual para o forno a lenha, faz pizza igual para o forno a lenha. Aí eu fui estudar um pouco o mercado. Resumindo, a maior parte da decisão de compra vem da mulher, das mulheres. As mulheres, quando você vai fazer uma pizza na tua casa, desde a massa, a sujeira vai sobrar também na cozinha para ela. Muitas vezes o único programa era comer uma pizza no final de semana, ela jamais vai comprar uma máquina de pizza. Simples assim. Mas eu demorei, eu tive que trazer alguns contêineres de máquina de pizza para eu entender essa coisa tão simples, né, que eu contei para vocês. Olha só, então eu fiquei parecendo um bobo que eu não consegui perceber isso antes. Mas é isso, a vida é assim. Vende um pouquinho também. Tem muitas pessoas, eu adoro essa máquina, eu comprei de uma outra marca, agora tem várias marcas que trazem e tal, mas na época não tinha. Então, você não pode se apaixonar por um produto, você não pode se apaixonar por um negócio, por um investimento, por uma empresa. Você tem que se apaixonar pelo empreendedorismo.
E isso tem a ver com o perfil, quer dizer, empreendedorismo tem a ver com atitude, com ação, ou seja, você precisa pensar dessa forma, você não pode ser uma pessoa, um empreendedor em um segmento, porque muitas vezes aquele segmento pode acabar. Né? Eu me lembro, eu era muito jovem na época, eu tinha um amigo que a empresa do pai dele tinha sido muito grande, ele já estava ali muito, os negócios estavam indo muito mal, porque ele tinha uma empresa o pai dele tinha uma empresa grande de cromeação de para-choque de carro. Mas só que você não tinha mais carro com para-choque cromeado, né? E nem então, como é que um negócio desse pode seguir? Então tem segmentos que você precisa ir mudando, né? A maior prova disso é a Kodak, né? Empresa gigante, multinacional e tal. Eu não sei o que eles imaginaram. Alguma coisa devem ter imaginado, né? Mas eles eram apaixonados por filme. E o filme acabou. E não, o digital não vai ter nunca corte, vai ter qualidade. A tecnologia ela vai melhorando todos os dias, né? E isso faz parte. Então empreender é isso, essa capacidade de você perceber que você não pode se apaixonar pelo produto, nem pelo negócio, sim pela capacidade sua de gerar oportunidade, gerar emprego, gerar recursos, fazer toda aquela jornada do empreendedor. Mas você sabe que às vezes o inverso acontece, você tem um produto que, parece que o caso do Uber foi um desses. O Uber, quando foi lançado, não deu certo, e com o tempo pegou. Eu uma vez, meu sócio, faz uns 25 anos atrás em Brasília, meu sócio veio com um projeto lindo num terreno nosso, Paulinho. Cara, vamos lançar esse empreendimento, são apartamentos de luxo para a terceira idade, aí os elevadores todos preparados para receber maca, clínica dentro do prédio 24 horas por dia. Hoje está normal, tem amigos se unindo, comprando, construindo para morar na velhice juntos, né? Mas na época nós fizemos, era um hotel de luxo. O cara nunca viu um troço tão luxuoso na vida. Aí nós começamos como é que é erro de pesquisa, né? Nós começamos a fazer pesquisa. E você, João, gostaria de morar num lugar bacana, no centro da cidade, luxuoso, quadra de tênis, quadra de futebol, campo de golfe, quando você estiver mais velho? Claro. E você? Claro. Quem não gostaria? Todos nós gostaríamos, né? Nós só lançamos um produto, cara, fracasso total, não vendeu nada. Aí nós fomos tentar ver por que não vendeu. Todo mundo que nós conversamos disse que sim, quando eu estiver mais velho, eu gostaria de morar. Aí nós fomos fazer a pesquisa, então por que ninguém comprou se todo mundo gostaria? Cara, ninguém achava. Um dia nós sempre fomos fazer uma pesquisa, João. Chegou lá, né, com 200 anos de idade. Lá nessa pesquisa qualitativa que a gente está vendo. Não, quando eu estiver mais velho, eu compro. Ninguém se achava velho para morar naquele lugar, era uma outra época. Mas tem esses erros que a gente faz também, muitas vezes interpretar pesquisa de mercado é fundamental. A pesquisa que a gente fez é: você gostaria? Sim, gostaria. Só esqueceu de perguntar: aí você compraria? O cara que compraria era o filho já não comprava. Porque o cara, quando achasse que estava velho o suficiente para comprar aquele produto, ele já não estava mais respondendo por ele. Enfim, abortamos o projeto. Eu acho que aí também, como eu gosto sempre de entrar na área do marketing, eu acho que aí também teve um problema de posicionamento na comunicação, né? Porque você não pode dizer, você não pode deixar o lugar pegar esse estigma de um lugar para velhinho, né? Porque ninguém quer ser velhinho, né? Eu acho que você precisaria colocar aquilo como de uma outra forma, que no final fosse isso, né? Mas a gente precisaria estar colocando. Isso aí nos Estados Unidos tem muito, né? Você sabe, né? Porque lá é muito comum, mas eles vendem com uma outra pegada, né? de local. Eu até vi uma reportagem há pouco tempo que um casal comprou, acho que 300 dias numa cabine de navio, que era mais barato do que estar no lugar dele. Vai passar 300 dias viajando no navio, que é mais barato do que ele morar num lugar desse, né, nos Estados Unidos e tal. Então ele pegou uma cabine e estão viajando há 300 e poucos dias aí e tal, vão ficar viajando o ano inteiro, que acaba sendo mais barato.
Então, eu acho que é muito questão de posicionamento, que eu acho que cada vez mais esse é um mercado muito interessante, né? Porque você dá suporte em locais preparados, mas você não pode anunciar isso. Exatamente. João, você comentou da máquina de pão, foi algo que você investiu, que você acreditava, Nem me lembro disso. e que acabou não dando tão certo assim. Mas teve uma venda, né? Não teve, eu achei uma pessoa. Boa. E já aconteceu contigo de você apresentar um projeto para você, um produto, algum negócio, e você ficar naquela vou, não vou, não vou. E daqui a pouco, pum, o negócio estourou. Já aconteceu, teve esse arrependimento? Não? Olha, que eu saiba não, né? Pode ser até que tenha tido alguma coisa, que eu saiba não, até porque dificilmente eu fecho as portas, né? O negócio que eu analiso, eu sempre falo, olha, não é o momento, né? Você vai estar dividindo alguma coisa, mas eu, de alguma forma, vou ver o que eu posso apoiar, o que a gente pode fazer. Então, eu nunca tive um negócio que depois eu perdi a oportunidade e não pude entrar, né? Eu acho que eu errei mais por ter entrado, né? Assim, ter investido, mesmo que seja uma participação pequena, de repente podia ter pedido uma participação maior, mas eu acho que eu não tive assim, ou então não fiquei sabendo, que um pouco eu vou ser surpreendido, alguma coisa assim, mas eu não tive nada assim que falou, poxa, esse negócio realmente era muito bom e eu não entrei. Porque eu acho que é muito difícil, né, você startar coisas, né, dentro do mercado hoje brasileiro. Então, a gente está vivendo momentos muito difíceis, porém tem muita oportunidade, né? Então, eu acho que coisas que eu fiquei sabendo assim que aconteceu, eu não tive. Incrível. Tem mais alguma aí, Marcão? Eu queria fazer aquela pergunta mais importante do evento, né? Qual foi o grande erro que você acha que você cometeu na sua carreira empresarial? Se você conseguiu fazer desse erro um aprendizado, fazer desse limão uma limonada, conta pra gente. Bem, a história de erros a gente precisa dividir até em alguns pedaços, né? O principal, maior erro que eu já cometi na minha vida, né, foi delegar sem acompanhar de perto. Esse é o maior erro que qualquer um pode ter, né? Você delegar isso, que é importante a gente delegando, mas você tem que acompanhar e acompanhar muito perto, de muito perto. Né? E muitas vezes você não consegue acompanhar tudo de perto, né? Ou você delega, às vezes até por um sócio e tudo, no meu caso até tinha sócio envolvido, mas não acompanhei de perto. E é aprendizado, né? Eu sempre olho para esse lado. Eu acho que é uma característica também do empreendedor, ou deve ser uma característica do empreendedor, não se sentir derrotado. Você tem que sempre olhar como aprendizado. Você pode usar os seus erros para ficar lamentando, você pode usar os seus erros e analisar aonde você, de fato, aprendeu, o que você aprendeu com isso. Eu digo que dentro do empreendedorismo, errar faz parte, mas tem que errar rápido e só cometer erros novos, porque então você vai estar comprometendo, né? Sempre mesmo erro. João, eu já quebrei. E quando eu quebrei, demorou um ano para eu me levantar. E devido ao erro que eu, né, como responsável, como líder ali, tinha muitas pessoas envolvidas. E, puta, naquele caso eu fiquei devendo uma grana para muita gente, aquilo me fazia muito mal, né? Porque, poxa, eu sou uma pessoa do bem, eu sentia que eu estava prejudicando pessoas. Isso já aconteceu contigo? Às vezes um erro teu acabar impactando diretamente a vida de outras pessoas? Eu acho que a primeira coisa que toda vez que a gente tem algum negócio que está em dificuldade, a primeira coisa que tem que preservar são as pessoas que são assalariados de Deus, pessoas que estão ali no dia a dia, né? Porque dentro de fornecedores, eu não sei qual era o teu negócio, dentro de fornecedores você tem coisas, você gerou resultado, você trabalhou muito bem. Eu acho que a grande preocupação dentro do seu negócio é você preservar as pessoas, né? Dentro da pandemia, naquele momento que entrou a pandemia, nós, por exemplo, da Polishop, nós estávamos lá com 4.000 e poucos funcionários, né? Colaboradores. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu vou preservar os empregos o máximo que der, porque essa era você podia sair cortando, tá? Outros tinham outra tese, não, eu vou preservar
a metade em custo da outra metade, né? Então existem pensamentos, não estou dizendo qual é o certo, qual é o errado. Então acho que é muito importante você primeiro preservar pessoas, o mínimo, né? Que é a sobrevivência, porque tem pessoas e famílias que estão dependendo do teu negócio. Então acho que é muito importante você sempre pensar em preservar as pessoas, e foi sempre assim que a gente conduziu. Então mesmo empresas que eu estava lá como investidor e eu via, bom, tem isso, olha, eu vou fechar, porque quando você entra como investidor, muitas vezes a pessoa tem ideia que os problemas dela acabaram. Tá? Bom, agora qualquer problema eu solto na mão lá, né, do pessoal, tá? Do João, tá? Não tem isso, né? Eu entro como investidor, mas os problemas começaram ali, porque a cobrança vai ser muito maior do dia a dia, das coisas que estão fazendo. Então, você precisa colocar isso muito bem colocado também nos seus investimentos, e na hora que tiver que a coisa, olha, realmente não vai, tá bom, vamos analisar quais são os erros, vamos preservar as pessoas, né? E vamos ver o que a gente consegue fazer para fazer. Porque tudo isso faz parte de instrumentos legais, né? Eu acho que o que você não pode ter, de novo, como você deu exemplo no seu caso, é ter fraude, ter coisas que realmente não fazem parte da lei. Quando você estiver dentro da sua empresa, fazendo tudo dentro que a lei lhe permite fazer, eu acho que está tudo bem. E eu acho que é por aí que você tem que tocar o seu negócio, porque empreender é isso. Nada garante que todos os negócios que você vai empreender, tudo que vai ser feito vai dar certo. Agora, você vai gerar oportunidades e dando certo é isso. Agora, não, você saiu bem, você conseguiu fazer, você largou todo mundo para trás, aí realmente é uma situação que um dia você vai dar conta para isso numa outra situação. Sim, foi o caso. Foi o maior aprendizado. Eu queria fazer uma pergunta lá no Shark Tank. Você vai, faz aquele pitch lá, aquilo tudo acontece, você se engalfinha lá, eu quero comprar, isso, vamos comprar de só. Enfim, vocês vão e compram, você investe na empresa. E depois descobre, na intimidade do lar, que o cara é o cão chupando manga, aquele sócio. Já aconteceu isso com você? Sim. Putz, o que eu estou fazendo aqui? Que besteira eu fiz. Não, eu vou explicar o seguinte, que e não é só no Brasil, né, que tem problema Shark Tank. Negócios fechados lá, menos de 50% se concretizam. Então, por quê? Porque dentro daquele contrato que existe entre o empreendedor e o investidor, existe o cálculo do juros, ou seja, fazer uma análise depois do negócio. Porque ali na frente das câmeras, o cara vai falando qualquer coisa, para não ficar sem resposta. Quando você vai analisar, muitas vezes não é bem aquilo. E, por sorte, a gente tem tudo gravado, né? E também, no programa, a gente, o que assiste é apenas 10, 12 minutos, mas lá foram 45 minutos a 1 hora. E a gente tem acesso a tudo aquilo que foi falado. Então, tem muita coisa que não acontece. E mesmo quando acontece, a gente tem oportunidade de a gente estar nos reunindo e falando exatamente qual é o projeto, o que vai ser feito. Eu mesmo, o maior investimento que já teve no Shark Tank foi a Decor Colors, que é um negócio de tintas. Quando a gente foi fazer a reunião, a primeira reunião que eu tive depois, eu posicionei o que eu queria, qual era a minha ideia para o negócio. Né? E se não fosse certo, se não desse certo, eu não estaria fazendo investimento, eu não seria obrigado, porque eu tinha uma visão diferente daquela que estava, mas eu acreditava muito no empreendedor à frente do negócio, ele tinha todas as características que eu gosto muito. Então, você tem a oportunidade de, após o fechamento lá, você ainda poder, lógico, tendo consistência, né, daquilo que você está vendo, você poder não concretizar o fechamento do negócio. Mas ali foi um caso de sucesso, né? Hoje você tá quase que franqueando umas 25 unidades mesmo, né? Quantas unidades lá hoje? Hoje nós temos 640 e poucas unidades abertas. Nós, no modelo franquia, eu não sei quantos aqui conhecem ou conheceram, ouviram esse pitch lá da Decor Colors. Ali foi um case de sucesso, porque a característica, né, como você perguntou,
Ele conhecia, estava no mercado de tintas, como vendedor de tintas durante, naquela época, mais de 13 anos. Né? Então ele conhecia o mercado. E o sonho, não sei se tem alguém aqui que é do mercado de tinta, mas o sonho de todo mundo que tem uma loja de tintas é ter uma fábrica de tinta. Isso é normal. Meu pai, como empreendedor, ele veio em segmento de automóvel, né? A gente tinha uma concessionária, e todo mundo que tinha uma loja de carro, o sonho era ter uma concessionária. Mal o cara sabia que o bom é ter uma loja de carro e não uma concessionária. Né? Então é sempre assim. Então o cara da loja de tinta também, mal ele sabe que o bom é ter a loja, não a fábrica. Enfim, mas é um sonho, né? É o sonho da pessoa ter uma fábrica de tintas. E ele, um empreendedor já de sucesso, já ganhando dinheiro com a loja de tintas, na cidade de Itu, montou a fábrica ali também do lado, e fazendo. Eu vi que ele tinha um produto ali diferente, produto bacana, muito conhecimento do mercado, que isso é muito importante, porém ele estava fazendo aquilo que todo mundo faz. Eu sempre acredito, aliás, eu só acredito nisso, né, que para você ter oportunidade hoje no mercado tão competitivo, seja o segmento que você estiver, inclusive se for serviço, o que for, você precisa ser inovador. A inovação tem que fazer conta. Acho que todo mundo já ouviu falar em inovação, né? Agora, o que é inovação? Inovação tem a ver com tecnologia, com foguete, com NASA, com o quê? Não tem nada a ver com isso. Né? Inovação tem a ver em questionar aquilo que já existe. Questione aquilo que já existe, aquilo que está sendo feito. Isso, para mim, faz parte, é o que é a inovação, para mim, é a minha forma de ver. Aliás, até o título do meu livro, Inovação, é questionar aquilo que já existe. Porque eu friso muito isso, que ali é que estão as oportunidades. As pessoas deixam de ter oportunidade porque elas não inovam. Então, na Polishop, por exemplo, lá atrás, todos os grandes varejistas já estavam aí, todos os grandes varejistas já estavam presentes. E como é que eu poderia entrar nesse segmento de eletroportar, fazendo aquilo, vendendo perto das pessoas? Eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Foi assim que ele fez. Eu foquei no benefício e não no produto. O produto tem preço, o benefício tem valor. Essa é a história de você buscar e mostrar o benefício. Eu não acredito que uma pessoa acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga ou uma máquina de pão. Né? Vou comprar uma centrífuga. Não, você acorda o quê? Querendo tomar um suco, feito na hora, prático, feito fácil. É isso. Então, a centrífuga, o produto é sempre o meio. O produto nunca é o principal negócio. Então, é muito importante essa visão. Você, como empreendedor, você fala, poxa, o que eu posso inovar? O que eu posso apresentar de benefício? As pessoas pagam por benefício, elas não pagam pelo produto. Né? Eu só compro um smartphone porque é a forma que eu tenho para me comunicar, para eu assistir meu parceiro, para fazer várias coisas desse smartphone com o telefone, com o smartphone. Então, é isso que as pessoas têm que focar, nos benefícios. Voltando para a história do Léo, o que aconteceu? Eu cheguei para ele e falei, Léo, assim, legal, bacana, você tem um produto muito bacana, só que eu gosto muito desse mercado. Era um mercado que eu sempre olhei porque é muito grande, né? Você vê, onde você olha aqui tem tinta. Todo mundo chega em casa e tem tinta. Ou seja, todo mundo... E quando você pinta uma casa uma vez, tijolo você compra uma vez só, mas tinta você tem que comprar pelo menos cada 3, 4, 5 anos. Você tem que pintar a sua casa, tem que manter seu escritório, tudo isso. E falei, olha, nós vamos fazer um negócio diferente, cara. Nós vamos fazer uma nossa rede de loja de tinta. Porque esse mercado é maluco. Itu, né? Itu tem quantos habitantes? 80 mil. Quantas lojas de tinta tem lá? Eu não sabia, eu pesquisei rápido. Em Itu, uma cidade de 90 mil habitantes, 88 mil habitantes, 90 mil habitantes hoje, tem 62 lojas que vendem tinta. 50 só tinta, as outras são lojas de materiais de construção. Olha que loucura, né? A quantidade de lojas, olha o tamanho desse mercado. É gigante, só que não dá para a gente fazer a mesma coisa. Vamos montar nossa rede de loja de tinta. Ela falou, como é que é isso? Eu falei, vamos modelo de franquia, assim, assim, assim. Rapidamente eu desenhei. Aí ele falou, olha, desculpa, mas você está errado. Por quê? Não, porque, olha, eu estou em loja 15 anos, 13 anos, conheço. Todo ano passam essas grandes marcas, elas querem me dar 80, 90, 100, 200 mil reais para eu colocar o nome deles na minha fachada. Você quer dizer que um cara, naquela época a minha proposta era 60 mil, hoje custa 90 a franquia. Você quer dizer que alguém vai pagar 60 mil para montar uma loja por um nome lá e ainda comprar só a nossa tinta?
Você está louco. Aí eu falei, não, deixa eu te explicar um pouquinho. Agora eu vou perguntar para vocês. Vocês já foram em loja de tinta? Alguém já foi em loja de tinta aqui? O que vocês encontraram lá? Lata. Então, se vocês quiserem comprar ou saber para fazer brinde para a empresa de vocês final de ano, vão estar dentro de uma lata, então, vão numa loja de tinta que é um showroom de latas. É maravilhoso. Quando eu falei isso para ele, ele ficou puto comigo, né? Pô, realmente, é cheio de lata mesmo. Eu falei, pois é. E quantas pessoas entram na sua loja? Quando vocês foram numa loja de tinta, vocês foram para comprar lata? Vocês foram para comprar o quê? Tinta não. Vocês foram para comprar também não é a cor. Vocês foram para comprar uma parede pintada, decorada, protegida. Ou seja, o que você vai comprar é o fim, a história da centrífuga, funciona igual. É tinta que você vai comprar porque é a única forma que você conhece para você pintar a parede. Agora, se tiver uma coisa que é bonita com pedra, um acabamento com pedra como nós temos, você vai comprar as pedrinhas para passar na parede. Ou seja, você quer transformar o seu ambiente, você quer decorar, você quer pintar, aí você vai colocar cores e tudo isso. Ou seja, a tinta é o meio. E todas as lojas de tinta só tem lata, então nós vamos criar uma loja diferente. Nós vamos criar uma loja onde eu vou demonstrar os produtos aplicados, com móveis na frente, com berço na frente, bercinho, quarto de criança, cores de criança. Nós vamos fazer pedra natural, uma tinta para proteger, então nós vamos colocar lá a tinta com água e tal. A tinta lavável, então nós vamos... Só produtos diferentes. Ele falou, produtos que não vendem. Eu tenho na minha loja e não vende nada. E é verdade. Sabe por que não vende? Porque ninguém sabe que existe. Ninguém sabe que existe, ninguém vai. Não, mas a tinta emborrachada já existe faz tempo. Hoje foi o nosso produto de maior estouro ali do cimento queimado, foi o nosso de mais estouro. O próprio cimento queimado, ninguém sabe que se você polir ele, fazer um sistema de polimento com 3 tipos de lixa mais uma espuma, aquele cimento queimado vira uma pedra, vira visualmente como se fosse uma pedra. Ela brilha, ela cria, você consegue buscar um brilho. Então, esse tipo de aplicação a gente demonstra nas nossas lojas. Você substitui quebrar, fazer entulho de um azulejo de banheiro fazendo isso. E a gente demonstra na nossa loja o azulejo e depois as etapas para você e o resultado final. E é assim que nós montamos todas as nossas lojas. E esse é o sucesso do nosso produto. E uma loja feminina, porque eu já falei, quem decide a compra são as mulheres. Só tem homem. Mas quem resolveu fazer a pintura na sua casa foi a sua mulher, uma mulher que está morando ali, no mínimo no escritório, até no escritório, foi a mulher que vai dar o palpite, vai mostrar para você que o teu escritório está sujo. Porque normalmente o homem não consegue nem enxergar isso, né? Então isso aí faz parte. Então, esse tipo de coisa que é inovação para mim. É você mostrar alguma coisa que nós estamos ao pode dar errado? Pode dar. Como eu falei, a gente não começou com uma rede de loja, a gente começamos com uma loja, fizemos uma loja própria, fizemos um modelo de franquia. E hoje nós saímos em 3 anos de 0 franquia, nós tínhamos 0 loja, e hoje nós somos a 34ª maior franqueadora do Brasil. O ano passado era a 43ª, esse ano chama 34ª, em termos de números. E nesse modelo, e a meta é para 2026, nós fecharmos com 1.000 lojas de tinta, porque nós estamos entregando um serviço que ninguém conhecia. Ou seja, produtos sendo instalados de uma forma diferente. Borracha líquida era um produto que o mercado tinha, é um produto que ele não vendia na loja dele. E por que ele não vendia? Ele não vendia porque as pessoas não conheciam. Né? Então, as pessoas não conheciam, não dá para comprar. E é tudo uma questão de como você fazer. Ele tinha na loja dele, como existe até hoje em lojas, para vender a R$450 uma lata de 18 litros de tinta emborrachada. E eu pedi para o meu químico, falei, olha, eu quero um produto que eu possa pintar essa caixa de papelão e eu faço essa caixa de papelão virar uma caixa d'água, cheia de água dentro. É possível? Não tem. Ele falou, é. Tudo, né? Aí no final ele, só que vai ficar muito caro. Esquece, não vamos fazer porque vai ficar muito caro. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Falei para o engenheiro.
pro químico. Falou, vou fazer uma coisa, eu não venho aqui dar palpite, como é que você vai fazer a tinta? Porque eu não entendo. Agora, como eu vou vender, você também não vem dar palpite, que era um problema meu. Aí, ele entendeu, ficou puto, né, e fez. Mas eu gostei, porque ele fez um produto de alta qualidade. Voltei lá depois de uns 30 dias, ele precisou tudo isso para fazer. Estava lá uma caixa d'água, já está 15 dias assim. Ele pegou uma cesta dessa de escorrer macarrão, de plástico, pintou de um lado, pintou do outro, virou uma bacia d'água. Falei, é isso mesmo. É isso que eu queria. Mas só de custo está quase 450 que todo mundo vende. Deu risada, né? Eu falei, não tem problema. Ele vai ter que vender uns R$850, né? Eu falei, não tem problema. Isso é outro problema. E ele fez uma outra coisa que me ajudou sem ele saber. Ele pegou e pintou um pedaço de vidro. E tirou e ele mostrou que era uma borracha, né? Virou uma borracha. Aí eu falei, maravilha, tranquilo, nós vamos vender a R$990. Porque nós não vamos vender tinta emborrachada, nós vamos vender borracha líquida. É outro produto. Sensacional. Então, foi um produto lançado. Depois de um ano, quase 2 anos que esse produto, nós lançamos a tinta emborrachada, ao mesmo preço, que é um produto muito menos qualidade, mas ok. E nós estamos trabalhando um negócio muito violento, que é a história da umidade. Todo mundo tem umidade. Nosso país são 8 mil quilômetros de costa, né? Ou seja, não de praias, né? Mas de costa de mar, né? Litorânea, isso, me fugiu, obrigado. Nós temos 8 mil quilômetros de litoral, com a umidade atrapalhando. Nós temos 2 tipos de umidade. Não vou deixar de fazer meu comercial. Nós temos 2 tipos de umidade. Nós temos umidade positiva e negativa. Positiva, o que é? Aquela umidade onde a água bate. E você tem acesso, então você pinta e a água bate, ela vai ser hidrorrepelente. A borracha líquida é para isso. E nós temos aquela umidade que vem de fora para dentro, ou que vem do piso, do rodapé. Às vezes de vapor, tudo bem, é a positiva. Mas tem aquela umidade que vem, normalmente de rodapé, aquela umidade que vem de fora, ou vem da terra. Essa é uma umidade negativa, ou seja, ela vem. Essa umidade é um outro produto que nós também desenvolvemos, que é o Bloco Total, que é um produto para você bloquear a umidade. Porque não adianta, às vezes você tem uma parede que você não tem acesso ao outro lado. É terra, ou qualquer outra coisa que você não consegue ter acesso. Então criamos esse produto. Então a gente está combatendo o quê? Uma necessidade, uma dor que todo mundo tem. Ninguém quer comprar borracha líquida, ninguém quer comprar tinta emborrachada, nem bloqueador de umidade. A pessoa quer o quê? Acabar com o problema de umidade. É simples assim. Então, o nosso foco sempre foi esse, sempre é esse. E isso funciona para qualquer coisa. Né? Dentro da Polishop, um dos cases, o último, né? Se contar de outro, o último case que a gente tem, que é um produto que hoje 90% das casas, ou 80% das casas tem, que é Air Fry. Quando lançaram Air Fry no Brasil, foi a Polishop que fez esse produto acontecer. Então, mudou a sua vida, e mudou a vida de muita gente. Agora, naquele momento, quando chegou esse produto, puseram na minha frente e falaram, esse produto é um produto complicado. Eu gostei do produto. Por quê? Porque todo mundo comia fritura sem ter que investir R$1.000. Na época era R$1.000, produto recém-lançado e tal. Todo mundo comia fritura. Porque ele usava uma panela, uma frigideira. O que vai levar a pessoa... Máquina de fritar, fritadeira elétrica com óleo, não vendia de jeito nenhum no Brasil. Não tinha esse mercado, você não precisava comprar isso. Como é que você vai vender um produto que as pessoas vão fritar alguma coisa e pagar R$1.000 para fritar, sendo que ela come de graça? Por quê? Porque meu foco não era na máquina de fritar. Meu foco era, a campanha foi toda ela baseada no seguinte: o sabor de frito sem usar óleo. O que a gente estava vendendo? Saúde. Então eu sempre acreditei nos 3 principais pilares de benefícios que as pessoas gostam, usam, adotam, e você pode adaptar isso para qualquer negócio de vocês.
tudo aquilo que você consegue demonstrar saúde, beleza e tempo. Os 3 pilares. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde, felizmente estamos vivendo mais por isso, estão cada vez mais preocupadas com a sua beleza, não só pessoal, como a beleza dos produtos. Os produtos estão cada vez mais bonitos. Pode ver, os produtos são bonitos. Lá atrás, quando eu lancei Grill Jorge Forma, o mercado de grill é a mesma coisa, nós criamos. O Grill Jorge Forma era um produto bonito. Não era uma caixa de sapato como eram os outros, né? Uma coisa quadrada. Não, era um produto bonito. Inclinação. A gente não vendia um grill, a gente vendia o quê? Você tenha menos gordura, saúde. Ou seja, a gente tinha ali um produto que a gordura sai, o slogan era a gordura sai e o sabor fica. Essa era o slogan do produto. Então, saúde, beleza e tempo. E por que tempo? Porque cada vez nós estamos com menos tempo. O digital nos trouxe muitas vantagens, mas o digital acabou com o nosso tempo. Por quê? Nós chegávamos em casa, nós tínhamos meia dúzia de canais de televisão. Hoje, se chega em casa, tem 300 canais, você ainda tem todos os seriados, você ainda tem o seu LinkedIn, você tem o seu Instagram, você tem, enfim, várias, agora TikTok, por aí vai. Então, com o tempo, nós sabemos que também as pessoas valorizam. E falando em tempo, nosso tempo aqui já acabou, já faz um tempo, né? Então, vocês desculpem, mas eu acabei entrando, não dava para eu interromper isso no meio do caminho. Você vê que o papo desse é tão rico, João, que ninguém levantou e saiu. Então, isso Bom, eu sei, mas eu estou vendo que eu tô abusando do tempo, mas é que eu não precisava finalizar. Eu tenho uma sugestão, então. Nós temos 3 minutos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Olá, tudo bem? Primeiro que minha filha é muito sua fã. Falei para minha colega que tirei uma foto, eu já mandei uma foto. Obrigado. E você mudou minha vida porque eu sou aquela trabalhadora ferrenha, então não sei cozinhar, sou casada há 28 anos, mas não sei fazer um monte de coisa. Então você mudou minha vida com a airfryer. Então, virou uma cozinheira excelente. Virou uma cozinheira excelente. E se você pegar a nossa última airfryer da Polishop, ela tem inteligência artificial, vai te ajudar mais ainda. Porque ela te dá as receitas, ela diz o que você precisa. Você fala que aqui pode falar. Meu marido me fala que eu sou a melhor cozinheira, porque eu faço picanha na airfryer, já fiz a cestinha, aquele escondidinho de carne seca, e eu estou me achando a melhor cozinheira do mundo. E o segundo produto seu, que é maravilhoso, que é um passador de ferro, que não queima roupa, porque eu sempre queimava roupa. E ele não queima roupa, então, gente, eu só posso te agradecer. Você é uma dona de casa incrível. A melhor vida é essa. A melhor vida a gente fala na inversa, que a melhor vida é essa. Quando na verdade um cliente fala de você, né? Não é esse é um tremendo case de sucesso, ter um ferro que não queima, né? E é o que a gente tem, e é um produto que a gente realmente... as pessoas hoje não têm tempo, é o que eu estou dizendo. Então esse ferro, além dele não queimar, ele tem outra coisa. Qualquer pessoa passa a ser uma pessoa que passa muito bem. Qualquer pessoa consegue passar. Então isso também é uma coisa que você passa a ser uma passadeira profissional sem conhecer. E bom, essa é a ideia. Produtos, ninguém quer comprar um ferro. A pessoa quer ter uma roupa passada. Simples assim, né? Coisa boa. Pessoal, eu queria que vocês aplaudissem com muita força.